Bom, pessoal, continuando o nosso tutorial de Magic aqui, hoje eu vou falar sobre ah, as cartas de Magic, os tipos e deck, as cores e regras básicas. Então, o que acontece? Depois que você instala o Magic, a primeira coisa que você é apresentado é um tutorial. Esse tutorial vai te ensinar as regras básicas. Quando você termina esse tutorial, você ainda não está apto a jogar em nenhum dos modos competitivos do Magic Arena. Você precisa passar por algo que ele chama de desafio de cores, que é você, quando você termina o tutorial, ele te dá 5 decks, 5 conjuntos de cartas, 5 baralhos, cada um correspondente a uma das cores do Magic: preto, azul, verde, vermelho e branco. E só que esses baralhos são dos baralhos básicos, cartas básicas, você possivelmente ele não deixa, porque você tem que melhorar. Então, para melhorar isso, você tem que jogar, você tem que ter 5 vitórias com cada um desses baralhos, e a cada vitória ele vai te dando, ele vai melhorando as suas cartas, ele vai te dando upgrades para você colocar no seu baralho, trocar pelas cartas, até mesmo porque em um deck, normalmente, você só pode ter 4 tipos, 4 cartas iguais. Por exemplo, essa aqui, Winston Drake. Eu só posso ter 4 dessa carta. 4 criaturas com esse nome, dessa expansão. A carta não segura. Mas existem algumas cartas de exceção que eu posso ter todo o meu baralho daquelas cartas, terreno daquelas cartas. Então, esse baralho, se a gente olhar aqui, ele tem só uma dessas cartas, ele só tem uma dessa, tem 2 dessa, aliás, tem 2 dessa, uma dessa e uma dessa. Então, o que você acontece é que você vai ganhando cartas novas e às vezes mais cartas do mesmo tipo para você estar melhorando o seu baralho. Mas vamos falar sobre as cartas em si. Então, cada o Magic tem 5 cores e você pode estar montando baralhos daquelas cores ou fazendo um misto dessas cores. Então, mas vamos explicar. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui o preto, por exemplo. Vamos colocar aqui só em português para ficar melhor para explicar. Ok, pronto. Tá aqui. Então, primeiro, os tipos de cartas que eu posso ter no Magic. Eu tenho terrenos, que são ou eles são conhecidos também como mana. O que é um terreno? Eu tenho terrenos e criaturas, feitiços, encantamentos, artefatos. São os outros tipos de carta. Cada carta, por exemplo, essa carta aqui é um feitiço. Sifão agonizante. Aí cada carta, ela sempre vai ter no canto superior, ela vai ter o nome da carta, vai ter no canto superior direito o que a gente chama de custo de mana. E ela vai ter o tipo dela, é uma carta do tipo feitiço, e ali do lado M20 é o nome da expansão. Eu tenho várias expansões no Magic. A expansão atual é Icória. Então, eu tenho a descrição da carta. Sifão agonizante causa 3 pontos de dano a qualquer alvo e você ganha 3 pontos de vida. Para usar, para conjurar esse feitiço, ele tem um custo de mana de 4. Eu preciso de uma mana, especificamente de um terreno, de um pântano. Aqui no canto superior direito você vê a caveirinha, que ele é o símbolo do pântano. Então eu preciso de um pântano e 3 manas de qualquer outras cores. Então o custo de mana dessa carta é 4. Certo? Então é um feitiço. Vamos pegar outro feitiço. Esse aqui. Estacas ósseas. É um feitiço
que do M20 também, e ele me custa, o custo de mana dele é 1. Um preto, um pântano. E como custo adicional, aí tem o texto desse feitiço. Como custo adicional para conjurar essa mágica, sacrifice uma criatura sua, e destrua a criatura alvo. Então, muitas vezes, por exemplo, isso aqui é diferente. Por exemplo, essa aqui, que ela tem um custo de mana homicídio, que é uma das minhas cartas favoritas do baralho do deck preto. Ele tem um custo de mana 3, que ele me custa 2 pântanos e um qualquer. Se um qualquer significa que pode ser um azul, uma verde, qualquer outra coisa que não preto. Pode ser 3 pretos também, mas o que ele trava é que precisa ser obrigatoriamente 2 pretos. E como ele tem um custo de mana mais elevado, 3, eu posso destruir a criatura alvo. Ou seja, eu posso destruir uma criatura minha ou uma criatura do oponente. Pô, mas como assim destruir uma criatura minha? Muitas vezes você tem alguma outra carta no baralho que, quando você destrói uma criatura sua, desencadeia alguma magia, alguma habilidade ativada. Por exemplo, imagina você tem um monstro, uma criatura que diz: toda vez que você destruir uma criatura, toda vez que você destruir uma criatura sua, essa criatura ganha um marcador 1/1. Se ela era 3/3, ela vira um 4/4. Ou a criatura vai ganhar voar. Então, dependendo do custo de mana, por exemplo, essa aqui, o custo de mana dela é 6. 2 pretos e 4 manas qualquer. Pode ser 4 preto, ou se você estiver jogando com deck multicolorido, preto, verde, qualquer outra cor, você obrigatoriamente tem que colocar 2 pretos e 4 qualquer. Ela é uma criatura com voar 5/5. O que quer dizer? Primeiro, já entendemos o que é o custo de mana. No canto superior, no canto inferior direito, você tem um número barra outro número. Esse número barra outro número é o poder da carta. O primeiro número é quanto ela causa de dano quando ela está atacando. E o 5, o segundo número, é a resistência dela. Quanto essa criatura pode sofrer de dano. Por exemplo, se essa criatura enfrentar uma 2/3, 2/3 significa que a outra criatura tem 2 de ataque, 2 de força, que vai tirar do meu segundo número aqui. Deixa eu trocar aqui. Ver se eu consigo, Dex. Não deixa. Eu queria deixar a carta parada para poder mexer o mouse. Enfim. Significa que um 2/3 ele não vai ser capaz de causar dano. Ele vai causar dano a essa criatura depois que o dano é causado normalmente ao mesmo tempo. Então, eu vou infligir 5 de dano e receber ao mesmo tempo a quantidade de dano que a outra criatura está fazendo. Se for uma 2/3, ela vai me causar 2 de dano. Aí eu vou ficar com 3 pontos. Essa criatura vai ficar com 3 pontos de vida. Porque de 5 menos 3, a 5 menos 2, 3. Só que a outra tem 3, é um 2/3. Eu vou causar 5. Então, o meu 5 é maior que o 3 dela. Significa que essa criatura vai morrer. Porque ela vai ficar no final com menos 2. E, deixa eu ver se eu tenho alguma outra criatura aqui. Por exemplo, essa aqui, deixa eu ver. 2/1. É um vampiro que tem custo de vida 2, o vínculo com a vida. Então, qualquer dano causado, eu vou receber essa quantidade de dano que eu causo como vida. Então, se é um 2/1, significa que baixa. Qualquer criatura que tem 1/ qualquer coisa, vai matar essa minha criatura. Por exemplo, aqui, imagina que eu tenho uma criatura agora, que eu estou lutando com uma criatura 3/6. A 3 não vai ser capaz de me matar.
mas eu também não serei capaz de matar ela porque ela tá defendendo com 6. Então o 6 é maior que 5. Então ela vai aguentar o meu ataque de 5. Detalhe, quando eu estou atacando, eu ataco, declaro. Você tem a fase de declaração de ataque, declaração de atacantes. Eu só digo que vou atacar, exceção quando eu tenho um Planeswalker, uma carta que a gente vai explicar depois. Eu tenho um Planeswalker que ela é um tipo de carta especial que tem habilidades específicas. Exceto nesse momento, eu digo que quero atacar o meu oponente. Veja, eu não ataco criaturas específicas dele, eu ataco o meu oponente ou o Planeswalker. Que a carta no Planeswalker ela representa o oponente. Mas quando sem Planeswalker, depois a gente pode mostrar isso, eu ataco o meu oponente. Eu não ataco uma criatura dele. Então quando eu ataco, eu estou declarando meus atacantes. Aí eu passo o turno pro meu. Eu passo a fase pro meu oponente, onde ele vai ter a oportunidade de se defender. Quando ele vai me defender, ele pode optar por levar o dano, ou seja, ele não vai bloquear, que é a fase de declaração de bloqueadores. Ele pode bloquear uma criatura minha específica, mas ele pode utilizar mais de uma criatura para bloquear uma única criatura minha. Ele faz o que ele quiser. Por exemplo, esse 5/5 está atacando. Estou desconsiderando a habilidade de voar por enquanto. Isso eu explicarei logo em seguida. Se ele utilizar só uma criatura 5/5, as duas criaturas vão morrer. Que eu vou causar 5 de ponto nele, ele tem 5 de resistência, ele vai causar 5 pontos. Agora imagina que ele está defendendo com uma 4/6. A 4/6 dele, 4, não vai ser capaz de me matar. Assim como o meu 5 não vai ser capaz de matar o 6 dele. Então ficaria empate. Mas ele pode defender com uma 4/4 e uma 2/1. Porque ele vai me causar 4 de dano, mais 2 de dano da outra criatura 2/1. 2/1. Então vai ficar 6. Então o 6 de ataque dele, não é que ele está me atacando, ele está defendendo o meu ataque. E na defesa, as criaturas dele também elas causam dano na defesa, porque é a luta entre criaturas naquele momento. Só que quando ele bota duas criaturas para defender, eu posso escolher qual criatura eu vou atacar primeiro. Porque se eu disser que primeiro eu vou atacar a 4/6, a 4/6 ela vai receber os meus 5 pontos de dano. Então eu não vou causar nenhum ponto de dano a 2/1. Mas a 4/6 vai me causar 4 de dano e a outra criatura vai me causar 2 de dano, eu morro. Então é ideal que eu atacasse primeiro a 2/1, que ela me causaria 2. Eu mataria a criatura 2/1. Tipo, eu perderia minha criatura, mas eu levava pelo menos uma criatura junto. Agora, essa habilidade de voar aqui, eu tenho criaturas que podem com voar e sem voar. Criaturas com voar, elas só podem ser defendidas, só podem ser bloqueadas por criaturas com voar ou criaturas que têm uma habilidade chamada alcance, que são criaturas que não voam, mas elas podem defender ataque de criaturas que voam. Ok? E abaixo, essa carta aqui, além dela ter ser uma 5/5 com voar, ela tem uma habilidade que é, se eu pagar 7 manas, 2 pretas, mais 5 de qualquer cor, eu vou devolver a criatura alvo de seu cemitério para o campo de batalha. Porque quando a criatura morre, ela vai para o cemitério. Eu tenho 2 conceitos de morte no Magic. Eu tenho a morte normal, quando uma criatura causa dano a outra, quando você destrói a criatura. Dano de combate, quando você perde uma criatura. E criaturas que são destruídas por destrua a criatura alvo, elas vão para o cemitério. Significa que
Elas estão no cemitério. E eu tenho cartas especiais. Por exemplo, teve a expansão do Teros Além da Morte, que era uma expansão toda que a maioria das cartas eram baseadas em mecânicas de cemitério. Ou seja, essa carta aqui, é um custo alto, 7, mas ela me devolve qualquer criatura do cemitério para o campo de batalha virado. O detalhe é virado. Por quê? Quando você ataca, você vira a criatura, que é o tap, você vira a criatura. Com a criatura virada, ela só desvira no início do próximo turno, que você tem uma fase de untap. Ou seja, terminou o turno, terminou o combate, todas as criaturas voltam, zeram os danos e você tem a fase de desvirar. Então, mas você só desvira no seu turno. Então, se ela entra no campo de batalha virada, significa que você não pode atacar com ela naquele momento. Só no próximo turno. Ok? Então, deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu ter alguma outra... Toque mortífero. Toque mortífero significa que é muito legal. Normalmente são as criaturas pretas e as verdes que tem isso, toque mortífero. Não importa. Se esse 1/1 aqui, se ele está lutando contra um 20/20, esse toque mortífero, esse 1 de dano que eu causo nessa criatura é suficiente para destruí-la. Exceção quando eu tenho criaturas que isso é comum nos verdes, e eu odeio isso, que ela tem um feitiço chamado Hexaproof, que ela é a prova de feitiço. Ou seja... mas detalhe. Tô errado. O Hexaproof, você só não pode... por exemplo, ela tá livre de feitiço. Mas o toque mortífero, ele mata uma criatura que tem Hexaproof. Porque basta 1 de dano ele causa. Ele só não mata quando você tem algum feitiço, por exemplo, mágica instantânea. Porque por exemplo, isso aqui é um feitiço. Só que eu só posso conjurar esse feitiço na minha vez de baixar as cartas e se eu tiver 5 de mana. Só que existe mágicas instantâneas. Eu tenho até criaturas que eu posso jogar a qualquer momento também. Mágica instantânea significa que eu posso, qualquer coisa instantânea, que isso criaturas com instantâneo ou flash, significa que eu posso jogar a qualquer momento se eu tiver mana para pagar. Certo? Então, imagina que eu tô atacando com o meu vampiro, o cara tá atacando com a criatura monstro dele, tipo um 8/8. Aí eu vou defender com o meu vampiro, que eu vou morrer, mas eu vou levar ele junto. Aí o cara joga a mágica instantânea que diz: anule todos os danos que você poderia receber nesse turno. Certo? Então, mágica instantânea de novo, a criatura alvo recebe -2 até o final do turno. Existem feitiços que são permanentes, feitiços, artefatos. Normalmente é artefatos que você... o que é um artefato? O artefato é como se fosse uma armadura que você bota na criatura e causa algum efeito benéfico ou maléfico. E uma magia instantânea como essa aqui, ela vai dizer, a criatura alvo recebe -2 ao final do turno. Se ela for uma 2/2, ela vai morrer. Se ela for uma 4/4, ela vai virar um 2/2. Imagina que eu estou atacando eu estou recebendo um ataque de uma criatura 5/5. Aí o cara vai defender com uma 4/4. A minha 4/4 morreria, mas eu coloco uma mágica instantânea nela de... Cadê? Tá aqui. O desfigurar, que ele vai ficar
-3, -3. Só que ele vai ficar, desculpa, ele vai receber -2, -2, e o 5/5 vira 3/3, que o meu 4/4 consegue matar ele. Só que isso só até o final do turno. Às vezes, eu uso isso nesse exato momento, quando alguém está atacando, eu vou defender com uma criatura menor, e o cara, ok, então eu vou matar ele. Por exemplo, eu tô atacando com a 3/3, aí o cara bota 5/5. Eu sei que ele tem uma 5/5, e eu sei que isso seria suicídio se eu atacasse com uma 3/3. Só que você tem que tomar cuidado. Quando você vê do outro lado um 5/5 e alguém te atacando. Tipo, eu tenho uma 5/5 e o cara tá me atacando com uma 3/3, ou com uma 4/4, seria suicídio. Ele vai perder a criatura dele. Possivelmente com 90%, 99% dos casos, a não ser que sejam jogadores. Você tá começando. O cara tem um feitiço que vai causar, ou vai virar sua criatura para ela não defender, ou vai dar um -2, -2, vai dar um. Ela vai. Você vai atacar a tua criatura com alguma mágica instantânea. Então, principalmente se você olhar se ele tem terreno não virado. Aí vamos aqui. Isso deck preto. Vamos pegar o deck verde. Dar uma visualizada nele aqui. A mesma coisa. Você tem terrenos, as fontes de mana, e você tem os diferentes custos de mana. Aí você tem aqui, essa aqui. Observa que essas cartas aqui, elas estão empilhadas pelo custo de mana. Isso é o que a gente chama de curva de mana. Ou seja, esse cara aqui, essa mágica instantânea, onde a criatura alvo recebe +3/+3 até o final do turno, ela tem custo 1. Ou seja, no primeiro turno, a cada turno eu só tenho direito a baixar um terreno. Normalmente, a não ser que você tenha alguma. Deixa eu ver, eu não tenho aqui, certo? Mas eu tenho cartas que causam efeitos dizendo assim: você pode baixar 2 terrenos por turno. Que são cartas que vão te dar um card advantage, uma vantagem de cartas, ou seja, quanto mais terreno você tem, mais cartas você pode baixar. Então já no segundo turno já vai ser possível baixar todas essas cartas. Por exemplo, posso baixar esse elfo aqui. O que é a vigilância? A vigilância é uma habilidade que, quando a criatura ataca, ela fica virada até o meu próximo turno. Quando eu ataco, quando eu termino de atacar, termina meu turno de batalha, vai para o atacante. Se ele me atacar, todas as criaturas que eu usei para atacar no meu turno, elas estão viradas. Eu não vou poder defender. Com exceção das criaturas que têm vigilância, que elas atacam e desviram, ou seja, elas nunca ficam desviradas. Elas sempre atacam e ficam prontas para no turno do oponente eu defender. São problemáticas. Eu não gosto de nada com vigilância quando eu estou jogando. Principalmente se o cara dá algum jeito de fazer esse cara aqui voar, de aumentar ele permanentemente, dar um 2/2, tem um feitiço verde maldito que diz o seguinte: a cada fase, a cada início de turno, essa criatura recebe dobre a quantidade de marcadores 1/1. Ou seja, se você tem 1, no próximo turno o cara vira 2, no próximo turno vira 4, 8. E se o cara mete um Hexaproof, ou seja, a prova de feitiço, você nunca vai destruir essa criatura, porque nenhum feitiço, você não vai poder destruir ela com nenhum feitiço. E normalmente você não vai ter nenhuma criatura grande para matar ela, como esse cara aqui, um 8/8. Esse aqui é um 8/8. O que é atropelar? Mais uma atividade, o Trample. Significa que, imagina você tá atacando, por uma hipótese qualquer, cada jogador inicia com 20 pontos de vida. Imagina que você tá com 15, sei lá, você tá com 6 pontos de vida. Aí você recebe o ataque de uma criatura. A criatura vai me causar, hipoteticamente, não hipoteticamente, vai me causar 10 danos. 10 danos. Eu posso usar uma criatura 1/1 pra... A minha 1/1 vai, evidentemente, morrer de 1/10/10. Mas eu não vou receber nenhum dano, porque o dano foi a minha criatura.
Agora, quando tem criaturas com atropelar, que é normalmente uma característica dos decks verdes, o dano que... A diferença de dano do que a criatura absorveu, a diferença, se eu estou defendendo esse aqui, um 8/8 com 1/1, ele vai ser capaz de absorver só um dos 8. Os outros 7 eu vou receber. Então, criaturas com atropelar são muito boas para você. Porque se o cara não tiver uma criatura para matar a minha, ele vai usar criaturas 1/1, 2/2 para não receber a pancada toda. Mas se a criatura tiver atropelar, o cara defende com 2/2 e eu recebo 6. Então isso é... Por exemplo, esse cara aqui, atropelar. Aí, por exemplo, ele tem atropelar, ainda tem uma habilidade ativada que é ativada quando ele morre. Ou seja, quando ele morrer, eu compro uma carta. Porque, por padrão, você só compra uma carta por turno. A não ser que existe alguma outra carta que diga que você deve comprar uma carta, ou como essa aqui, ó. Isso é um encantamento, que tem um custo mana 2 e diz que toda vez que uma criatura entra no campo de batalha, ou seja, toda vez que eu baixar uma criatura minha, eu vou usar a evidência. O que é evidência? É simplesmente olhar uma vez no topo do meu deck. Certo? E isso aí eu olho, se eu gostei da carta, eu deixo lá, porque no meu próximo turno eu pego ela. Ou eu coloco embaixo. Ah, é uma carta ruim, eu não quero essa carta, eu boto embaixo. Aí diz também que, não só isso, toda vez que eu conjurar uma mágica que tenha uma criatura que eu controlo como alvo, exemplo, eu tenho esse cara aqui no campo de batalha. Aí eu conjuro esse aqui, ó, 3/3. Ele vai ficar um 7/6 até o final do turno. Toda vez que eu faço isso, eu compro uma carta. Então esse encantamento aqui, ele é um encantamento bem irritante. Principalmente se você basear toda a sua estratégia em evidência. Certo? Então vamos jogar aqui uma partida, só pra gente ver essas regras. Eu quero desafio das cores. Ok. Eu vou jogar com preto. Já que já ganhei uma. Pronto, aí o que nós temos aqui. Pronto. Pronto. Aí eu sou o primeiro a jogar. Eu tenho 7 cartas. É a minha fase. Então, nesse momento, eu tenho a opção de baixar um terreno. Bom, eu tenho um terreno. Esse cara aqui custa 3, esse cara custa 2, esse cara custa 1. O legal no Magic Arena é que ele faz o highlight das criaturas que você pode baixar para os terrenos que você tem. E eu não preciso explicar, porque no Magic de tabuleiro eu tenho que virar a carta, fazer assim, gerou uma fonte de mana e baixar. No Magic Arena ele faz isso automaticamente pra gente. Aí eu passo o turno pro cara. Veja, eu baixei essa criatura no meu turno, mas eu não fui capaz de atacar. Porque quando você baixa uma criatura no seu turno, a não ser que ela tenha... eu não sei se... Eu acho que é ímpeto em português, a gente vai ver. Mas é haste. Que é, eu baixo uma criatura e ela já está apta a atacar. Porque todas as criaturas, elas sofrem o que o Magic chama de Invocation Sickness, é enjoo de invocação. Você baixa uma criatura e normalmente você só pode atacar com ela no próximo turno, a não ser que ela tenha o haste. Isso eu acho que é ímpeto. Bom, aí 2 terrenos. Agora eu não consigo... mesmo se eu quiser, se o cara tivesse aqui alguma coisa forte, eu não tenho 3 manas. Mas aí ele faz o highlight desse cara aqui, Vampiro Oportunista, que é um 2/1. Eu particularmente não gosto dessa carta, porque eu tenho que pagar 7 para que os caras percam ponto de vida e eu ganhar 2 pontos de vida. Ok. 7 é muita mana.
Aí eu baixo esse cara, observa que ó, o Arena, o Magic, virou automaticamente os terrenos. Ou seja, eu virei as minhas duas fontes de mana. Aqui eu estou, essa é a fase chamada Declaração de Atacantes. Onde eu digo, olha, eu vou atacar. Esse cara não está apto a atacar porque eu baixei ele agora, a não ser que ele tivesse haste. Então, eu digo que todas as criaturas atacam, eu clico aqui, ó, pull, e mando atacar. Veja, se ele parou aqui, é porque possivelmente essa é a dica. Quando isso é instantâneo, se o cara não tem nada para defender, a minha criatura simplesmente ataca. No Arena, se demorar, é porque o cara tem alguma mágica instantânea. Então eu vou baixar mais uma. Aí o que tem aqui? Esse cara aqui é só um 2/1, então foda-se. Bom, é um 2/1. Eu não vou gastar minha carta, o meu feitiço, minha mágica instantânea para destruir um 2/1. Certo? Porque é muito pouco. O cara pode ter, sei lá, um 8/8, um 6/6. Esse cara aqui, ó, não tem nenhuma habilidade especial. Ele não vai me causar nenhum problema. Então, o que eu faço? Eu baixo, de novo, o meu vampiro. Bom, aí a questão é... Eu vou atacar esse cara porque... Bom... Não, eu não vou atacar. Porque, vê só, se eu atacar, ele pode me defender. Essa carta aqui é uma carta problemática porque ela tem toque mortífero. Ele causa 1 de dano, mas o problema é toque mortífero. Porque se o cara me atacar com algo maior, um 4/4, um corpo maior, um 4/4, um 5/5, se essa aqui estiver defendendo, ela morre, mas leva dele junto. Então, não vou atacar. Pronto. Essa aqui já merece. Olha aí. Eu vou deixar ele me atacar. Certo? Pronto. Vamos explicar a mecânica dessa carta. Olha aí. Essa aqui é uma carta com voar. Aí toda vez que o Vidente Nubijna entra no campo de batalha, compre um card. Foi o que ele fez, ele comprou. Aí vamos fazer o seguinte. Eu vou baixar essa aqui. Aí eu tenho quantos terrenos? Eu tenho 4 terrenos. Veja. Eu tenho esse cara aqui que ele é bem legal. É um vampiro com voar. E toda vez que eu causo dano no inimigo, ele recebe um +1. Só que eu tenho esse cara aqui que é um 2/1. Ou seja, a menos que ele me ataque, eu nunca vou conseguir. Eu vou ter que esperar uns 3 turnos, 2 turnos para fazer alguma coisa. Como eu tenho 2 homicídios, e isso aqui só eu tô jogando contra bot, eu vou matar esse cara aqui, tá? Porque... Eita, foda. Era pra eu ter baixado esse cara. Enfim. Pronto. Porque criaturas com voar, principalmente em decks azuis, são... Pronto, aí o que ele fez? Ele usou um feitiço. Pronto, agora eu posso... Deixa esse cara aí, não me interessa ele ainda. Pronto. Aí eu vou mandar esse cara aqui. Pô, veja, eu ganhei um ponto de vida e causei um ponto de dano dele e ganhei o +1. Pronto, deixa... características de decks. O azul é o cara... Essa mágica custa 1 a menos a ser conjurada se você controla a criatura com voar. Por isso que ele tinha aquela criatura com voar. Ou seja, essa custa mana 2, 3. Se ele tivesse uma com voar, ela custaria só 2. E compra 2 cartas. Bom, como eu tenho um cara aqui que me gera vida e ele não tem, eu vou deixar ele me causar 2 dano de vida. Eu baixo o meu terreno, baixo esse cara aqui. Ah, tem um detalhe. Eu não sou, se eu tenho mana suficiente, eu posso baixar o meu a minha carta na primeira fase, ou eu posso baixá-la no final. Aqui todo mundo ataca. Olha aí, todo mundo ataca. Isso aqui, ó, declaração de bloqueadores. Ou seja, ele não tem nada para bloquear, mas ele tem feitiços. Deixa eu ver se ele tem. Não tem. Foi rápido. Pronto. Aí, eu tô no final do turno. Aí eu posso, se eu não gastei minhas manas, eu posso baixar a minha carta.
Porque muitas vezes você tá com uma carta que você quer baixar, o cara tem mana, e se você baixar, ele pode conjurar uma magia instantânea para destruir sua carta. Quando você ataca, se ele tiver alguma criatura com flash, ou seja, uma criatura que ele pode jogar a qualquer momento, e se ele tiver alguma magia instantânea para devolver, matar uma criatura minha, ou devolver uma criatura minha para minha mão, ele vai gastar. E no final, ele não vai ter mais nada para usar contra a minha criatura. Ou seja, opa, com voar, veja, como eu tenho uma magia instantânea, parou para ele, ele sabe que eu tenho uma magia instantânea. Nesse momento aqui, se eu tivesse um feitiço para fazer um contra-feitiço nesse cara, com essa carta eu impediria ele de voar. Só que isso aqui não é uma magia instantânea, mas não é uma magia instantânea de contra-feitiço. Eu tenho que deixar ele baixar. Ó, vou ver o que ele baixar mais. Bom, deixei ele baixar. Pronto. Pronto. Aí deixo ele fazer isso. Só que ele tem isso aqui, ó. As magias com criatura voar. Só que eu tenho esse cara aqui. O que eu faço? Eu venho e destruo. Quando você está baixando criaturas, você baixa a criatura e... Pronto, eu vou deixar esse cara porque não tá cheirando nem fedendo. Aí, feito terreno. Porque quando você baixa uma criatura, se o oponente tem uma magia instantânea, ele pode usar em qualquer momento. Então, você baixa uma criatura, lança um feitiço. Se o oponente tem alguma coisa instantânea, cabe a ele decidir se vai anular, se ele tem algum counter, algum feitiço para anular a minha mágica, ou se ele vai destruir alguma criatura específica. E o que eu faço? Pronto, eu já deixei aquele cara ali me causar. Olha só, tá aqui, ó. Eu tenho 7. Então eu posso finalmente ativar a habilidade, olha. Habilidade ativada, ok? Que eu pago 6, ele perde 2 pontos de vida, eu ganho 2 pontos de vida e eu ataco ele todo mundo. Pronto. Uma criatura com voar, ela pode defender criaturas com voar e pode defender qualquer outra criatura. Pronto, deixa esse cara aí. Morreu. Ele não tem... Eu tenho uma criatura com voar, veja, ele não tem... Ele não tem nada, ele não tem nenhuma defesa contra voar. Eu poderia me confiar e dizer, olha... eu vou atacar só com esse. Só que ele tem 3 manas. Com 3 manas, ele pode ter um feitiço para devolver esse cara aqui. Então, eu vou atacar como ele só tem 1 de vida. Eu vou atacar com todas. Porque se ele tiver um feitiço para devolver esse, ele leva uma lapada desse. Que ele vai defender esse com esse. Então, ó, ele tem alguma coisa. Ele vai defender esse com esse. Ele poderia defender esse com esse. E um feitiço para devolver esse para minha mão, mas ele continuaria levando 2. Então, pul, pul, pul. Morre, miserável. Pronto. Aí quando os pontos de vida do oponente chegam a 0 ou menos, você ganha. Aí quando eu ganho, eu recebo um upgrade maroto. Vamos lá, tá aqui. Pul, pul, ponto. Aí recebi essas 3 cartas aqui. Recebi essas 3 cartas aqui. Recebi mais um cavaleiro, recebi outro vampiro, que é um 3/3, e todos os outros vampiros recebem mais um, recebi 2 delas. Então, pô. Aí, a minha próxima vitória, aliás, a minha próxima vitória é essa. Aí, bom, pronto. Por hoje é só, no próximo vídeo a gente fala mais. Ok, pessoal? Obrigado.